Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos vídeo aula de arte, então me acompanhe na página 52 do livro de vocês. Para iniciar, gente, vocês já se perguntaram por que será que a sombra muda de tamanho e de formato? Já imaginaram, gente, por que isso acontece? Então vamos lá, para iniciar eu vou ler alguns versos do poema de Ruth Rocha. Observem que cada linha do poema é chamado de verso. E um conjunto de verso forma o quê? Estrofes. Então, neste poema, nós temos duas estrofes. E quantos versos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 versos e duas estrofes. Vou começar fazendo a leitura, vocês podem me acompanhar. O que eu tenho muito medo, que me deixa num apuro, é uma coisa meio besta, é ter de ficar no escuro. Que medo mais bobo o seu! Não tenho medo do escuro, é só acender a luz e pronto, acaba-se o escuro. Gente, vejam aí que nós temos alguns sinais de pontuação. Vocês sabem como é o nome desses sinais de pontuação? Nós temos o travessão. O travessão, gente, quando ele está no texto, indica a fala do personagem, tá bom? Então significa que alguém está conversando aí neste poema. E aí nós temos o ponto de exclamação. Vocês sabem que o ponto de exclamação, quando ele está na frase, ele expressa admiração, alegria, tristeza. E quando a gente vai ler, quando tem este ponto, o tipo de entonação é diferente, tá bom? Ó, que medo mais bobo seu! Por que eu li dessa forma? Por causa do ponto de exclamação, que ele está expressando alguma coisa, tá legal? Então vamos lá, gente. Ruth Rocha, ela nasceu em São Paulo e gosta de escrever especialmente para crianças. Ela é uma das autoras mais importantes da literatura infanto-juvenil brasileira, viu? E seus livros são muito conhecidos. E ela também já recebeu vários prêmios por sua obra. Então, gente, eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês têm medo de escuro? Quem aí em casa tem medo do escuro? Gente, eu vou falar para vocês. Eu tenho medo do escuro, eu não gosto do escuro. Quem em casa tem medo? E quem foi que disse que o escuro não serve para brincar? Às vezes, quando falta energia, né, a gente fica sem nada para fazer. Só que dá para inventar brincadeiras no escuro. E aí, gente, nós podemos criar arte com luzes e sombras no escuro e até aprender sobre artes e ciências. Um exemplo é o teatro de sombra. Gente, no teatro de sombra, vocês podem colocar um lençol branco e aí você vai fazendo as sombras com as mãos, os gestos, viu? Ou até mesmo com o seu corpo. Então dá para fazer um teatro de sombras. E aí eu quero que vocês coloquem na página 53. Vocês já prestaram atenção na sombra de vocês? Ela muda de tamanho? E a forma dela também muda? Só para vocês saberem, uma curiosidade. Por que a sombra ela muda? Por causa da mudança de posição do sol no céu. Então, quando vocês observarem a sombra de vocês, aí vocês vão lembrar disso. Por que ela muda de tamanho? Por causa da mudança de posição do sol no céu. Ao amanhecer, o sol ele está o quê? Está mais baixo no céu. Então, a luz solar atinge você a um ângulo mais baixo, viu? Então, por isso, viu, que, gente... E aí, gente, e a sombra dos seus colegas? Vocês já observaram? O que acontece quando muitas sombras se encontram? Quem foi que já percebeu isso? Observou isso? A sombra, gente, ela pode mudar ou ela é sempre da mesma forma e tamanho? Vamos fazer essa experiência? Então, eu vou fazer essa experiência aqui para vocês. Olha... É necessário um ambiente com pouca iluminação. Vocês irão precisar de quê? Uma lanterna para iluminar um objeto. Então, veja o que acontece com a sombra
quando você aproxima e quando você afasta a lanterna. Repare o que acontece com o tamanho dela. Então, vou fazer aqui para vocês. Quero que vocês observem aqui. Eu tenho aqui um lençol branco. Então, eu tenho aqui, a minha ajudante tá me ajudando aqui, né? E aí, gente, olha, eu vou fechar um pouco aqui. Vai ficar um pouco escuro, né? Pra vocês observarem o que acontece. Fecha mais pra trás. Observem aqui. Não sei se vai estar dando pra vocês verem. Eu vou mostrar bem aqui pra vocês. Observem a luz aqui, ó. Tá bem aqui. Vou mostrar pra vocês. Olhem só bem aqui, ó. Vejam aqui. Quando eu aproximo a lanterna, ó. Observe, quando eu aproximo, diminui de tamanho, né? Agora, quando eu vou afastando, o que acontece? Vai aumentando de tamanho. Então, eu posso estar pegando um objeto, né, gente, ó. Posso estar pegando um objeto. Vou pegar aqui um lápis. Vejam aqui, ó. Eu tô aproximando o objeto. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Quando eu aproximo o objeto, o que acontece? O que vocês estão observando? Estão vendo, ó? Tá aumentando de tamanho. Quando eu afasto, ele aumenta. E aí, quando eu aproximo, ele vai o quê? Diminuindo, tá bom? Então, não sei se deu pra vocês entenderem, né? Pra vocês verem na prática. Vocês podem estar fazendo isso, viu, gente? Olha, quando você aproxima e quando vocês viram aí que quando eu afasto, ele muda o tamanho, não é verdade? Vocês viram que até o foco da lanterna, quando você aproxima, ele diminui. E aí, quando você afasta, ele aumenta. E a mesma coisa acontece com o objeto. Vocês viram que eu coloquei o lápis. E aí, o lápis, quando eu aproximei ele da sombra, ele diminuiu o tamanho. E quando eu afastei, ele aumentou de tamanho, tá bom, gente? A questão, o objeto. E aí vocês podem mudar a posição da lanterna, viu? Porque é muito ruim pra fazer, viu? Mas eu tentei mostrar pra vocês. E aí, gente, desde muito tempo, os artistas, eles criam formas em meio à escuridão. E aí, o que é que eles fazem? Essa técnica que é utilizada em meio à escuridão possibilita desenvolver projetos de arte que mostram que o escuro também pode ser bem divertido. E aí, como surgiu o teatro de sombra, gente? Como é que vocês acham que surgiu? Então, nós temos aí na legenda o teatro de sombra. Ele é o quê? Ele é uma arte milenar, isto é, existe há milhares de anos, viu, gente? E aí os povos da pré-história já interagiam com a própria sombra nas paredes. A gente também faz isso, né? E aí eles interagiam com a sombra nas paredes das cavernas iluminadas pelas fogueiras. Então a gente viu que isso acontecia até na pré-história, né? Já brincavam com a sombra. E aí vocês vejam na cena aí à esquerda, nós temos a cena de um teatro de sombra na Tailândia. E do ladinho, atrás de uma tela de tecido bem esticada, ficam atores, músicos e técnicos responsáveis pela iluminação e sonoplastia, como vemos na outra imagem. Então, observem aí o teatro de sombra. Então, vocês quiserem, podem realizar a experiência, viu? Eu tentei mostrar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, viu? Então, essa foi a nossa videoaula de arte de hoje. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.